Shalom, meus queridos amigos, irmãos em Cristo. Aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, Pastor Valmir. E hoje o Senhor Espírito Santo me direcionou uma palavra. Uma palavra que veio do céu. Então nós devemos transmitir aquilo que o Senhor tem liberado, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor está fazendo, e aquilo que o Senhor vai fazer é sobre o futuro, né? Eu quero falar sobre vivendo águas profundas, vivendo debaixo da unção do Espírito Santo, vivendo debaixo de uma palavra, vivendo debaixo de um chamado, vivendo debaixo de um ofício e desempenhando o seu chamado, desempenhando a sua função, desempenhando a sua identidade no reino de Deus. Eu vou falar sobre o chamado de Ezequiel, de um profeta dimensional, um profeta que andava em níveis de alcance ministerial. Era um profeta de alto nível, profeta Ezequiel. Eu vou estar orando que o Senhor venha liberar o rema da palavra, o Senhor venha liberar porções, que o Senhor venha liberar direcionamento da parte dele, porque de nós não temos nada. Deixa eu abaixar aqui. A nossa humanidade é caída. Aqui eu quero interceder. Você que vai assistir, que seja tudo para a glória de Deus. Ô Papai, que estamos andando na Tua presença, Pai, andando sem cessar. Nós sabemos que para nós granjear, para nós conquistar alcances ministeriais, alcances da fé, é preciso níveis de renúncia. Nós sabemos que é difícil humanamente a gente alcançar os altos níveis da Tua unção, os altos níveis da Tua fé. Mas nós sabemos que os profetas e que os heróis que viveram nessa terra viveram os altos níveis da Tua unção. Nós sabemos que a renúncia, uma vida no Espírito, uma vida no rio de Deus, nós devemos se submeter àquilo que o Senhor tem no indivíduo. Perdão. E aquilo que o Senhor tem a fazer na questão de direcionar, a questão do descortinar da palavra. Eu quero falar sobre o rio de Deus. Que pessoas aqui que vão assistir venham entrar em novas dimensões. Libera, Pai, os Teus dons, libera as autoridades, libera, Papai, os novos níveis da Tua unção, Pai. Nós sabemos que a Tua unção é totalmente transmitível, é transferível de geração em geração. Os Teus filhos venham viver os altos níveis da Tua unção, Pai. Abre a visão, ó Pai, dos Teus filhos, Pai. Assim nós cremos, ó Pai, em portais dimensionais que se abrem
portais, ó Pai. Que todo espírito que venha para tirar o foco dos teus filhos, Pai. Nós cravamos a espada na cabeça do principado agora. Em nome de Jesus. Na cabeça do Leviatã. E acorrentamos todos os demônios. Anjos de alta patente agora. Auxiliares, anjos de alto escalão. Arcanjos de guerra. O candarabasei catarabacandarabaço. Chacatapapapapapapapapá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traça, Pai, a revelação, o rema, como Ezequiel comeu do rolo, comeu da tua palavra, que é o rema, a revelação nos traz, ó Pai, os segredos escondidos revelados em Mateus 11:25. O próprio Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque revelaste os seus mistérios, não aos doutores, os mestres da lei, os fariseus, mas revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos contritos de coração, ó Pai. Que assim seja, ó Pai, em nome de Jesus. Então, vamos falar sobre aquilo que o Senhor ministrou sobre o chamado de Ezequiel. O chamado de Ezequiel não foi fácil, mas Ezequiel nasceu para um propósito. Ezequiel capítulo 2, a gente vai ver o chamado desse grande profeta. Ezequiel capítulo 2, aqui quando uma voz, eu creio que era o próprio Deus falando com Ezequiel. No Antigo Testamento, Deus vinha como voz de trovão. Deus vinha como voz. Ali vai dizer Ezequiel capítulo 2. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Aqui está falando: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e eu vi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-la até eles e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem, mesmo que você esteja entre sarça e espinhos e more com escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde com essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou. Diante de mim estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. O chamado de Ezequiel. A Bíblia diz que Deus levanta Ezequiel para profetizar contra a casa rebelde de Israel,
o povo que se revoltou contra Deus. E o próprio Deus fala com Ezequiel e chama: Filho do homem, vou enviar aos filhos de Israel todas as nações rebeldes se rebelaram contra mim. E aqui está falando no versículo 4 que os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. E aqui Deus levanta Ezequiel para profetizar. E Ezequiel, ele tem um rema, uma revelação. Ele comeu do rolo e foi desenrolou, significa que foi descortinado. A Bíblia diz no capítulo 3, a missão do profeta: Filho do homem, coma o que está aí diante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Aqui está falando que Deus primeiro deu a palavra ao profeta, ele comeu do rolo, recebeu a revelação da palavra, para depois ele entregar. Aqui no versículo 2, no capítulo 3, então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e me disse, numa visão, Arabacandarabaçô. Olha que Deus fala para Ezequiel: Filho do homem, coma e enche o seu estômago com esse rolo que eu lhe dou. Eu comi e na minha boca era doce como mel. E aqui a missão do profeta no versículo 4. Disse-me ainda: Filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a vocês. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras. A revelação, o rema, o descortinar. Aqui Deus, ele falou que guarde no coração as minhas palavras, que eu vou lhe falar, e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouça, quer deixe de ouvir, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou e eu ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído de asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, o som de um grande estrondo. Então o Espírito se levantou, me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Aleluia! Aqui Ezequiel está no arrebatamento de espírito, em visão. Ezequiel é conduzido pelo Espírito. Aqui ele vê ruído de asas de seres viventes, tocando uma nas outras, e o barulho das rodas. A Bíblia diz que Ezequiel, no capítulo 47, que os seres viventes, um é o rosto de boi, o quarto nível da unção. O primeiro, o rosto de boi. O segundo, o rosto do leão.
terceiro, rosto de homem. O quarto, rosto de águia. Os quartos níveis da unção, mas não vou falar sobre isso. É muito assunto. Aqui o Espírito do Senhor, no versículo 14, o Espírito me levantou e me levou. O Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito. E a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui até o Abibe e aos exilados que habitavam junto ao Quebar. E durante 7 dias assentei-me perplexo no meio deles. Aleluia. Shagadarabase. Eu vejo aqui o profeta, a identificação dele estava ligada ao coração de Deus. A mão do Senhor. Aleluia. Ezequiel recebe do rolo como do rolo. E no versículo 16 aqui se fala de que Ezequiel era atalaia, era profeta, era o enviado de Deus. Profeta que significa, que fala da parte de Deus, o enviado de Deus. No capítulo 3, versículo 16 de Ezequiel. Depois dos 7 dias a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Depois dos 7 dias. Então Ezequiel estava buscando, entendendo no Senhor o rema da palavra, comendo do rolo e descortinando. E depois que ele comeu do rolo, ele mastigou, ele se expor, ele manifestou aquilo que ele comeu da palavra, o rema da revelação da palavra. Filho do homem, eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca. Ele dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida. Esse ímpio morrerá na sua maldade. Mas você será responsável pela morte dele. Olha que sentença. Aqui está dizendo, se o próprio Deus falar que a pessoa vai morrer e não avisar, não advertir, está falando da morte espiritual. Aqui está falando, muitas das vezes, se a gente não advertir a pessoa com um direcionamento, aquilo que Deus dá um direcionamento, não advertir, do sangue dessa pessoa nós vamos prestar contas diante de Deus. Tudo que nós fizermos, tudo que a gente faz, quando Deus direciona para um propósito, nós devemos se submeter ao extremo, aquilo que Deus manda. Nós todos vamos prestar conta daquilo que nós fizemos, aquilo que nós fizemos diante do Senhor. Então cada um deve desempenhar a função. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no versículo 19, mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Aqui, ó, se nós advertir uma pessoa, um ímpio, que ele está padecendo, que ele vai morrer e vai descer à sepultura, vai descer ao inferno, se nós avisar e ele não obedecer, Deus não vai cobrar na nossa vida. Mas se nós não alertar, nós não avisar, o sangue daquela pessoa, Deus vai requerer de nós. E aqui eu quero ler em Apocalipse, vai falar do rolo, do livrinho. Arabacandarabaçô.
no capítulo 10 de Apocalipse. Deixa eu ler aqui. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, como um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um levinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e pega o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore, coma, shagadagadara, no seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e eu devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aleluia. Sabe que o apóstolo João, teve essas revelações. Arrebatamento de espírito. Ele começa a comer do livro, o rema da palavra, a revelação. O apóstolo João era íntimo de Jesus, deitava no colo de Jesus. O apóstolo João morreu de velhice. Levaram para a ilha de Patmos. Levaram para ele morrer lá. Jogaram o apóstolo João dentro de um caldeirão quente. E não se fez nada. Por isso que a Bíblia é sobrenatural. O rema, a revelação, é o interpretar das Escrituras. Aqui quando fala pega o levinho e devore, é para comer, eu fazer digestão. Quando eu vou a um restaurante, eu vou comer, eu vou sentir o cheiro, eu vou fazer no estômago a digestão, depois vou colocar para fora. Eu vou no banheiro e coloco para fora. É assim mais ou menos com a palavra. Quando eu vou ingerir a palavra, eu vou ter o rema, a revelação dentro de mim. Depois eu vou colocar para fora aquilo que está dentro. Aleluia. Aqui está falando de sofrimento segundo a palavra. Porque quando Deus manda, Deus não tem a nossa vontade. Eu vou obedecer se eu quiser. Obedecer é uma decisão. Cumprir o propósito é uma decisão. Andar na palavra é uma decisão.
Mas eu creio que Deus está separando, pensando pessoas que buscam a santificação, que buscam o descortinar da palavra. Então flua, irmão, minha irmã, flua no seu chamado. Flua aquilo que o Senhor falou para você e desempenhe o seu ministério. Porque cada um individual, todo ser humano da terra, aqueles que Deus deu, que Deus entregou, mais que ouro, mais que prata, mais que diamante, é o ministério. Engloba a família, engloba tudo. Deus entregou dinheiro. Deus entregou dinheiro, é tempo. Quando eu vou trabalhar, eu pego um serviço particular, eu vou ter que trabalhar primeiro para depois eu receber. E assim é a palavra, assim é o ministério. Eu recebo, eu coloco o pé primeiro. Eu vou exercer, vou desempenhar, vou pedir o descortinar da revelação. Eu vou pedir ajuda do Espírito Santo ao direcionar, ao descortinar. E depois eu vou receber. Esses mistérios Deus revela aos pequeninos, aos humildes, àqueles que têm fome e sede de Jesus. É essa palavra que eu deixo nesse dia, que você venha desempenhar, que você venha pedir ao Espírito Santo para descortinar da visão profética. Nós precisamos ter visão. Nós precisamos descortinar aquilo que o Senhor colocou dentro. Nós precisamos manifestar. Nós precisamos ter direção em tudo, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que somos. O Senhor precisa nos conduzir. O Espírito de Deus precisa nos guiar. O Espírito Santo precisa nos conduzir. Mas nós precisamos se esforçar para nós ser conduzidos, para ter uma vida no Espírito. Uma vida guiada pelo Espírito. Não segundo as nossas vontades, não segundo aquilo que nós pensamos, mas segundo a vontade que Deus estabeleceu. Para a glória de Deus Pai. Shalom. Beijo no coração. Essa palavra de hoje. Vamos descortinar. Vamos aprender. Porque todo o rema da palavra há um desenrolar. E todo livro que eu como, que é a palavra, eu consigo me expor. Eu consigo manifestar aquilo que eu comi, que é a palavra de Deus, que não volta vazia. Ela penetra juntas e medulas, que é apto para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.